O que é um mentor? O mentor é alguém que inspira os outros. E é comum, tanto na vida natural como na espiritual, que se tome alguma pessoa por referência, para se espelhar nela. Você há de concordar que nós precisamos de bons modelos, não é? Barnabé. Nos Atos dos Apóstolos não nos é dito muito sobre essa pessoa de Barnabé. Mas o que a palavra de Deus menciona dele é realmente digno de atenção. É um testemunho curto, mas serve de motivação e de inspiração para que nós também exerçamos influência positiva entre os crentes. E não é justamente disso que nós precisamos? Em 1 Timóteo, um indivíduo piedoso é conclamado a ser padrão dos fiéis. Sê tu o modelo dos fiéis. E Barnabé realmente é um modelo a ser imitado, por você e por mim. Na verdade, o nome dele era José. Foram os apóstolos que agregaram esse nome de Barnabé, que significa Filho das Consolações. Muito bem. Vamos então ler o trecho de Atos 4, versículo 36 a 37. É o primeiro texto bíblico que faz menção dele. Vamos ver o que ele tem a dizer. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, estas eram suas especialidades: consolo e encorajamento. Ele nasceu José, mas recebeu o apelido de Barnabé. Os apóstolos, por certo, acharam que esse era o nome que lhe caía bem. E o escritor dos Atos dos Apóstolos nos explica a tradução de Barnabé como sendo filho da consolação, ou também que proporciona conforto, o encorajador. Então esse apelido, como diríamos hoje, nos proporciona uma boa ideia sobre quem era Barnabé. Por que você acha que ele recebeu justamente esse nome? Tem algum motivo, né? As outras menções de sua pessoa nos Atos dos Apóstolos mostram que ele fez jus a esse nome. Ele atuou como encorajador e como consolador dos fiéis. Então, a questão que agora se coloca é esta. Viu? Como você se projeta e comporta entre os crentes? Você também conforta e encoraja os irmãos? Qual seria o seu apelido? Aquele que os outros que lhe conhecem bem dariam para você. A vida de Barnabé, o filho da consolação, evidenciou algo do caráter de Deus. Sim, pois em 2 Coríntios 1, versículo 3, Deus é chamado de o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. E assim, a vida dele cooperou para que Deus fosse glorificado no meio dos irmãos de Jerusalém, de Antioquia e de outros lugares também, pois ele confortou a uns e encorajou a outros. E quando Deus está sendo glorificado, as pessoas podem ver algo de Deus, ver como Deus realmente é. Oh, como é proveitoso quando os irmãos têm algum Barnabé no meio deles. Não é assim que entre a Irmandade sempre tem alguma coisa acontecendo? Alguma dificuldade em andamento? Basta olharmos ao redor e vamos observar que em todos os níveis de relacionamento existe alguma ocorrência onde o conforto e o encorajamento seriam bastante apreciados. Cairiam muito bem. Talvez você até já esteja visualizando uma pessoa que anda desanimada e que precisa de conforto. Então, quem sabe não seria o caso de alguém espelhar-se em Barnabé? Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, na versão atualizada, se lê assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vejam que a consolação é um requisito de Deus para a Irmandade. O
Barnabé, ele era da ilha de Chipre, mas ele também era levita. Ou seja, conforme Números 3, de 6 a 8, a linhagem estava incumbida dos serviços em meio ao povo de Deus. E a primeira menção que o texto bíblico faz sobre ele é que, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Interessante, por ser levita, ele nem deveria possuir terras, visto que o próprio Senhor seria a herança do levita. Isso está escrito em Números 18, 20 e em Deuteronômio 10, 9. Então temos um duplo requisito dessa condição. Pois bem, mas a palavra de Deus não nos diz como essa herança acabou sendo dele. No entanto, a sua generosa prontidão de efetuar uma doação para a causa do Senhor deixa bem claro que ele não estava aferrado ao dinheiro. E leve-se em conta também que ele agora estava abrindo mão de uma fonte de renda, pois um campo é uma terra produtiva. E ele, vendendo esse único campo que possuía, já não podia mais contar com os ganhos da agricultura. Mas o que Barnabé faz? Ele entrega o dinheiro. E os recursos agora estão à disposição de Deus. E também, nesse ponto, ele é um modelo para nós, pois se por um lado ele não está aferrado às bênçãos terrenas, por outro, ele tem interesse nas celestiais. Isso é importante. E sabe, o dinheiro pode até se constituir um empecilho para servirmos a Deus. Por que razão? Porque nós não conseguimos imaginar que se nos colocarmos à disposição do Senhor e da causa dele, o Senhor Jesus em troca vai assumir as nossas necessidades e ele vai cuidar de nós. Nós não temos essa fé muitas vezes. Então, a questão que agora se coloca é esta: você está disposto a dar a Deus o seu dinheiro? Não prenda o seu coração no dinheiro ou nas posses. Não, não prenda o seu coração no dinheiro ou nas posses. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. E contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Pois bem, nós temos visto a devoção pessoal de Barnabé a Deus. Mas agora, nesses versículos que acabamos de ler, fica saliente que a sua relação com outros cristãos tinha um caráter assim de encorajamento. Não fazia nem muito tempo e Saulo estava perseguindo a recém-fundada comunidade cristã. Ele até tinha ordenado a morte de alguns cristãos. E agora, esse mesmo Saulo aparece na congregação em Jerusalém. O que fazer? Vale ressaltar que Saulo estava desejoso de ter comunhão com os discípulos, com os santos. Ele nem sequer cogitava voltar aos seus velhos amigos. A intenção dele era se juntar aos discípulos locais. E esta, aliás, era uma evidência da nova vida operando nele. Veja-se 1 João 4, 1. E não se pode acusar os discípulos, por sua vez, de Jerusalém, por desconfiar de Paulo. Eles estavam com medo e não acreditavam que ele realmente se tornou um discípulo. Mas alguém se dispõe a construir uma ponte entre as partes. E era o Barnabé. Ele tinha uma boa reputação entre os irmãos de Jerusalém, e se ele agora apresenta Paulo, isso inspirava mais confiança. E assim, ele foi capaz de confortá-los e uma vez mais fez jus ao seu nome, Filho da Consolação, ou Provedor de Conforto. Mas vejam bem que Barnabé se ocupou do Saulo. O texto bíblico diz que ele o tomou consigo e o trouxe aos apóstolos, em Jerusalém. É óbvio que Barnabé procurou se inteirar dos fatos.
de modo que ele mesmo agora estava convencido de que o próprio Deus é que havia operado essa transformação radical no Saulo. Vejo como é encorajador ver Barnabé operando como construtor de pontes e conectando as partes que originalmente estavam empacadas no problema que tinham entre si. Então, a questão que agora se coloca é esta: o que fazemos com os visitantes ou com os recém-chegados à Assembleia? Quem é que vai ao encontro daqueles que estão sempre à margem? Ou daqueles que ainda não estão realmente integrados na comunhão? Aliás, também há muitos cristãos com muitos quilômetros rodados e comunidades inteiras que não se dão bem uns com os outros. Onde está o Barnabé, que se dispõe a construir pontes entre esses irmãos? E o que Barnabé testificou de Saulo aos irmãos de Jerusalém? Bem, foram basicamente 3 pontos. Primeiro, como Saulo tinha visto o Senhor no caminho. Foi o evento que havia mudado completamente a vida desse homem. Além disso, um dos atributos para ser apóstolo era ter visto o Senhor. E por esse motivo, Barnabé deixa bem claro: Saulo cumpria o requisito. Ele tinha as credenciais para ser apóstolo. Mas isso precisava ser testemunhado, né? E o segundo ponto que ele relatou é que o Senhor Jesus havia falado com Saulo. Foi por ocasião desse falar que o Senhor incumbiu Saulo de sua tarefa. Isso pode ser visto em Atos 9, versículos 4 e 15. E o terceiro ponto que Barnabé deu testemunho sobre Saulo foi que este havia testemunhado ousadamente em Damasco. Ora, isso evidenciava a autenticidade da sua conversão. E é impressionante que Barnabé não tenha aproveitado para colocar a si mesmo debaixo dos holofotes, de modo que os irmãos e irmãs de Jerusalém passassem a admirar Barnabé, ou o ministério dele. Não! Ele direcionou o olhar para o que o Senhor tinha feito e operado por meio de Saulo. Então, a questão que agora se coloca é esta: e nós? Onde está a nossa ênfase quando exercemos algum ministério? Temos também o propósito de conduzir a Irmandade a mirar a pessoa do próprio Senhor Jesus? E esta passagem, onde temos a segunda menção de Barnabé, ela proporciona ainda uma outra lição. É que as assembleias locais, elas não recebem as pessoas para a comunhão dos crentes baseado no testemunho delas mesmas. Ah, eu sou crente. Não, sempre é necessário o testemunho de outra pessoa. E aqui temos Barnabé recomendando: olha, gente, o Saulo é um crente. É uma questão de ordem interessante, que, se bem observada, redunda em Deus sendo glorificado. Sim, pois em Romanos 15, versículo 7, nós lemos: recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. E quando alguém é recebido na comunhão dos filhos de Deus, isso não diz respeito apenas ao partimento do pão. De fato, abrange um campo bem mais amplo. Vejam o próprio Saulo. Em Atos 9, versículo 28, uma vez que ele foi recebido na comunhão, ele andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. As implicações desse fato não dizem respeito apenas a comungar do pão e do vinho. Tampouco se restringe aos momentos em que estamos reunidos como igreja. Daqui em diante, ele passará a participar da vida dos crentes, passará a conviver com eles. Pois bem, e nesse segundo relato a respeito de Barnabé, vemos que o nosso irmão tinha um olho para a obra que Deus intentava operar em Saulo. Porém, também reconhecia as intenções do diabo, que queria impedir a comunhão dos irmãos e irmãs com Saulo. Então, a questão que agora se coloca é esta: estamos realmente cientes disso? E percebemos que o diabo quer a todo custo atravancar ou destruir a comunhão entre os filhos de Deus? Então, o que fazer?
Recebei-vos uns aos outros. Esta é a orientação da palavra de Deus. Ei, Lu, tudo bom? Ei, Pri. Oi! Kessia. Ei, Airo, Oi. tudo bom? Fala, Cláudia. Fala, Paulão, tudo bem? E aí, Carlos? Bora cantar um sertanejo? Bora! Bora! Solo! Então vamos lá. Não fica bem a gente passar bem o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Eita, moço!